designer de perfume. Bacana, né? Olá, Zé Luiz. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, nós vamos conhecer o que é isso, como é que um garotinho, porque me interessa saber como é que foi a sua vida, como é que você chegou nisso, designer de perfumes. Onde nasceu, quantos irmãos? Me conta um pouco de você. Eu nasci em Suzano, nasci aqui 40 quilômetros de São Paulo e vim de uma família de artista, né? Meu pai era músico, meu tio era maestro. Que então lindo! Eu já vim dentro desse ambiente de música, né? Tinha uma alegria no ar, Zé Luiz? Você vai muito falando, rádio. dá uma impressão de alegria, assim. Escutei muito rádio quando era criança, minhas irmãs também. Então eu vim de um lar muito feliz, um ambiente muito propício para a criatividade, né? Quantos irmãos, Luiz? Duas meninas? Duas meninas. Que legal. Então a minha vida sempre foi voltada. Eu vivi sempre num ambiente feminino, né? Isso foi bom também, porque como eu tendi, já desde criança eu tendi a trabalhar com perfume. Eu vim de uma família que mexia com ervas, recolher ervas da mata. Vocês veem que coisa linda? Né? Não dá para não construir uma história. E é muito lindo quando a gente consegue olhar como é que a pessoa... Uma parte já era dela, né? Observava, isso tinha o aroma, né? Tinha o olfato da coisa, e de como a vida também propiciou, né? Exatamente. Bonito isso. E isso culminou com um projeto que eu estou fazendo, estou terminando um livro chamado Cheiro das Coisas, né? Não quero falar disso agora, acalme-se. Me fale da sua adolescência, o que fez o garoto José Luiz? Então, uma coisa sempre fica ligada à outra, porque eu fui abençoado com muitas ajudas, né? Desde criança e até hoje, né? Até agora. Então a minha história, eu saí de Suzano, fui para uma escola de arte, né? Para uma escola de mecânica primeiro, e depois fui para uma escola de arte. Um professor me pegou pelas mãos, falou: Zé Luiz, eu tinha 14, 15 anos, falou: você não pode mais ser torneiro mecânico, trabalhar com esse tipo de coisa bruta. Você tem que trabalhar com arte. E eu vim para São Paulo. Então, onde que ele tirou essa ideia, Zé Luiz? O que ele viu em você? Esse mestre, ele era um homem de grande percepção, chama professor Valdemar. Eu nunca esqueci esse homem. Vamos honrá-lo, né? Se conseguir enxergar a sua professor Valdemar. Ele era um professor de desenho e falou que eu tinha que trabalhar exatamente com arte. Ele me pegou pela mão e me trouxe para São Paulo e me matriculou numa escola de arte. Escola de Artes Gráficas. Não, mas isso é muito sério, é uma não é? coisa muito linda. Por isso que eu te falei que é muito ajudado. Mas tem mais, porque depois que eu fui para a escola de arte, quando eu me formei na escola de arte, uma professora minha, chamada Kazuo Yamada, essa mulher me pôs no caminho certo, um outro mestre de arte, de história da arte, chamado Lorenzo Bayer, que estão nativos até hoje, colocou uma questão muito simples. Falou: Zé Luiz, você tem a arte no sangue, você tem que professar, você tem que fazer com que você tem que promover benefícios para as pessoas. Me fala uma coisa, Zé Luiz, qual foi o primeiro momento que você sentiu que era com o perfume? Lá atrás, aos 5 anos, porque Opa. aos 5 anos, porque eu falo disso com muito cuidado, porque nem todo mundo acredita nesses processos, né, mais esotéricos. Mas eu comecei a falar minhas primeiras palavras em francês com 5 anos de idade. E a minha mãe nunca entendeu por quê. E eu também nunca... eu sei do processo, mas eu não faço grandes alardes. Então, a minha vida sempre teve ligada à França. É uma francesa. Que lindo. E hoje eu tenho um link com a França muito grande. E assim que eu saí dessa escola de arte, eu fui para Paris. Eu ganhei uma bolsa para estudar em Paris. Vocês veem que é uma coisa super simples, né? Qualquer um... É só olhar para dentro, né? Não é fantástico? Deixa lindo fluir. de ver. Foi, alguém te achou, colocou e flui. França. Estava em Paris. Aí lá em Paris, eu conheci uma pessoa, o sobrenome dele é Massarani. Eu sei que ele vive em São Paulo, na área de arte. Ele trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu nunca consegui me encontrar com esse homem. Esse Massarani trabalhava na embaixada. Aí ele me disse: quando você voltar para o Brasil, eu vou estar lá. E eu vou trabalhar com o professor Pietro Maria Bardi, que era o diretor e fundador do MASP. Eu vou te apresentar o professor Bardi.
quando eu vim para São Paulo e fui procurá-lo no MASP, ele me pegou, me levou para o professor Bart, que era a pessoa mais importante da... Posso interromper um pouquinho? Não. Lá em Paris, Paris é Paris, né? Paris é coisa linda, Paris tem um charme, tem muito perfumista. Lá você aprendeu e você esteve em contato com isso? Com isso, porque Paris é uma grande vitrine da perfumaria e da moda, né? Sim. E eu vim de uma cidade onde aquilo era totalmente impensável, né? Ninguém poderia imaginar. Eu olhava, fui para uma galeria, a Galeria Lafayette, famosa maravilhosa, Lafayette. Né? Eu ficava olhando aquilo e falei, não, é isso que eu quero fazer minha vida toda. Aí eu saí, eu mudei o foco dos estudos. Espera um pouquinho, quando você olha dentro da Lafayette, o que você queria fazer ali? Os perfumes, os desenhos, os frascos. Entendi. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a fazer exatamente aquela fonte de inspiração. Né? Que aquilo me inspirou demais, aquela convivência. E ali eu comecei a desenvolver meu nariz. Foi em Paris que eu comecei a perceber as fragrâncias, porque os sentidos, né, o meu sentido, o olfato, ele é muito mais presente do que a visão. Lógico, eu tenho certeza, né? Porque para ser um perfumista, né? E isso você sente que você foi aprimorando, desenvolvendo lá em Paris? Começou lá. Ali que eu tive uma percepção. É uma linguagem, é uma né, linguagem, com a vida. Porque os sentidos são os canais por onde a vida entra no ser humano, né? E quando a gente tem um mais desenvolvido, é fascinante. E o cheiro, aí eu comecei a ligar com o cheiro das coisas da minha vida. Então, por exemplo, o cheiro do fogão de lenha. Adoro. Me remete para minha avó. Conheço de longe. Quando eu lembro da minha avó, eu lembro do cheiro do fogão. Quando eu lembro da minha mãe, eu lembro do cheiro da erva doce. Quando eu lembro do meu pai, então eu comecei a trabalhar essa questão do cheiro, né? E isso, em qualquer lugar que eu entro, o cheiro me marca. Então, por exemplo, mas infelizmente, às vezes eu sinto também cheiro que eu não gostaria de sentir. Por exemplo, lógico, cheiro abre para tudo, né? O cheiro da doença. Eu entro numa casa, em função do cheiro, eu já sei que ali tem uma pessoa doente. Que coisa. Então, nós vamos interromper um pouquinho, porque eu quero... A gente não tem muito tempo, vocês já viram que daria para fazer uma vida de conversa com esse homem. Mas eu vou perguntar para você, Zé Luiz, qual foi o seu ponto alto e qual foi o seu ponto baixo? Zé Luiz, dessa trajetória enigmática, né, tão linda, tão, né, saiu daqui de um pontinho, coisa linda dessa, o que é que foi o mais difícil ao longo da sua vida, de uma forma geral? Qual foi o momento que você precisou respirar? Foi quando eu tive, primeiro foi quando eu percebi que eu não precisava trabalhar numa coisa que necessariamente pudesse me dar dinheiro. Porque a minha geração foi preparada para estudar em coisas que, na verdade, tinha que dar dinheiro. Não, você tem que ser doutor, você tem que ser isso, tem que ser aquilo para ganhar dinheiro. Ô Zé Luiz, eu não sei se essa época passou, né? Mas eu entendo perfeitamente o que você está falando, assim. Não importa o que você... Contraria tudo que eu disse agora há pouco. Não importa o que você é, o que você sente, o que está dando certo, né? O que o mundo está precisando agora. E isso não funciona. Exato. Né? E você conseguir ir para dentro. Porque o mundo precisa daquilo que você pode oferecer. Sem dúvida. Tá certo? Então inclusive para isso que você trouxe, né? Use, né? Então, eu seria o pior engenheiro do mundo, o pior qualquer coisa do mundo, mas eu optei em entrar numa atividade que na época não existia ninguém, então eu não tinha concorrente, ninguém fazia o que eu fazia. E você passou a fazer o que, como e quando aqui, assim, concretamente? Aí eu comecei a criar cosméticos, marcas, design. Então eu criei marcas que foram líderes de mercado durante muitos anos, tipo Cenoura Bronze, né? Qual mulher não conhece esse protetor solar? Nunca ouvi falar. Que bacana, fui trabalhar para a indústria de saúde, para levar um pouco para os laboratórios, para levar um pouco de design para os laboratórios. Então, Silwin, Pepsamar. Eu criei muitas marcas hoje no mercado. Né? Pepsamar, lamentavelmente, eu nem conheço. Bem, né? Mas que tivemos que dar uma roupagem para tirar aquela imagem de que aquilo é quase um veneno, né? Sim, para deixar para leve. as pessoas saberem que às vezes você vai precisar, né?
José Luiz, você não quer me... Eu estou aqui encantada, queria tanto poder mexer, saber o que é isso. Me conta, como é que você chegou nisso? Hoje você produz a fragrância, o que é? Hoje eu trabalho mais eu tenho meus projetos, mas eu trouxe isso para mostrar como que a perfumaria nacional caminha, analisando alguns pontos até na qual você transita muito bem, que é a questão da psicanálise, né? Então, os perfumes cor-de-rosa, eles remetem para um perfil psicológico, né? De uma mulher que tem muito sensível, que busca segurança através de outras pessoas, porque a cor rosa, ela é a cor da proteção, do amor, e pela lógica até um pouquinho da submissão. Da fragilidade. Né? Da fragilidade, né? E, por exemplo, os designers mais altos como esse, é o espírito feminino, né? Por isso que uma mulher anda de salto, né? Ela quer ficar mais alta, ela quer ficar esguia. E eu fui pesquisando exatamente o comportamento da mulher e transformar esse comportamento em design, em frascos, em fragrâncias, em perfumes. Então hoje é uma ciência. A fragrância, o estilo, o desenho mesmo, a cor, tudo isso você entende ligado a um tipo de pessoa, a um tipo de personalidade. Um tipo de personalidade, né? Que lindo E esse estudo, nós criamos um centro hoje, inclusive você é nossa convidada, chama CDCP, que é o Centro de Difusão do Conhecimento do Perfume. E nós estudamos o perfume pela lógica da psicanálise, da antropologia, da sociologia, do design, né? Então isso dá um panorama, porque o inconsciente coletivo é manifestado através do cheiro. Tá certo? Sim, então, sim. Às vezes a gente não gosta de alguém de entrada e nem sabe o que é. Exatamente. E já é o odor tocando a gente fala que o santo não bateu, né? Porque não tem nada concreto para a gente se basear, mas a gente sente uma antipatia ou uma simpatia profunda, né? Exatamente, E as fragrâncias hoje, elas podem diminuir a força até da própria depressão, da angústia, que erroneamente se chamou de aromaterapia. Não é, aroma é sabor. José Luiz, quero aqui falar para o meu público que isso é muito interessante, né? Me parece uma coisa já bem mais séria do que eu mesmo imaginava. Tem algum lugar onde as pessoas podem acessar isso, um contato que você possa deixar? Sim, pode. O CDCP, que é o Centro de Difusão do Conhecimento do Perfume, ele fica na Barra Funda, na rua Anhanguera 697. E o nosso telefone, posso dizer? Deve dizer. 3392-2886. Repete para nós. 3392-2886. Porque vocês veem assim que acaba se tornando algo muito específico, né? Exato. E generoso. Acho que aquilo que você disse no início de oferecer para a vida quem você você deu conta, né? Muito bacana. Agora eu quero saber desse projeto de livro. A ideia do cheiro das coisas é tentar descrever como é que pode, por exemplo, 500 nazistas dominarem 2 milhões de judeus. Como é que pode um homem com um chicote, uma garrucha de um tiro dominar um monte de escravo no Brasil? Certo? Tá certo. É o cheiro do medo. Né? O medo paralisa. Né? O medo paralisa. O cheiro do medo paralisa. Então as pessoas exalam o cheiro, aquele contamina, é uma reação em cadeia. Da mesma forma que o cheiro da felicidade também contamina. E você positivamente. Sabe que é muito interessante, porque em psicologia, a gente olha muito essa coisa de como você atrai o que você teme e tudo, né? Porque toda uma atmosfera de medo reduz as defesas, exatamente. Né? A gente fica fraquinho. Então, se tiverem 10 animais e um for ser caçado, é o que tem mais medo. É isso aí. Inclusive acontece com pessoas. Se tiver 4 pessoas na rua, a que tiver medo do cachorro, o cachorro vai lá e morre. Direto, é o cheiro do medo. Direto. Esse é o cheiro das coisas. Tudo tem cheiro. Cheiro das coisas nós vamos achar onde? Fala também nesse telefone? Pode ser no mesmo telefone, né? Inclusive para discutir um pouco sobre o perfume e a antropologia, como funciona as massas, né? Como as massas se comportam. É um projeto, ele tem um toque acadêmico,
mas ele é facilmente perceptível porque as pessoas usam todo dia. Não Todos é os dias. maravilhoso, gente? Eu tô aqui, olha, eu lamento muito, entra, liga para esse lugar, vá até esse centro, acompanhe isso, porque é uma coisa fantástica. Eu quero brindar a trajetória de José Luiz, designer de muito mais do que perfumes. Obrigada pela presença. Estar aqui foi um presente. Obrigada.